Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do ACICast. E hoje nós vamos tratar de um tema que está trazendo muitas preocupações e dúvidas para os empresários de Campinas e região. Como se adequar corretamente para as fiscalizações da NR1, que afinal já entra em vigor agora no próximo dia 26. Então, hoje nós vamos tirar todas as dúvidas com duas empresárias aqui da região de Campinas. Gostaria de agradecer a presença da doutora Yasmin Colombo, Valéria Valoni, muito obrigada por estar presente aqui conosco. Valéria Valoni, que é psicanalista, já inclusive gravou um outro episódio aqui conosco, né? Muito obrigada por estarem presentes. E para esclarecer, tirar dúvidas e tratar desse tema, eu gostaria, para começar, que vocês se apresentassem e falassem qual a atuação de vocês nesse solução de muitos problemas de empresários aqui. Acredito que muitas pessoas estão com dúvidas. É benefício? Não é benefício? Então, hoje, todas as dúvidas vão ser sanadas. Perfeito. Quer começar, Valéria, se apresentando? Eu, claro. Bom, eu sou psicanalista, tenho 26 anos no desenvolvimento humano. Já trabalhei no mundo corporativo também, desde os 17, 18 anos, então conheço muito bem os dois mundos, né? Qual a minha função agora com essa atualização da NR1? É olhar para o ser humano, é olhar para o colaborador, porque não basta só olhar para a lei, né? Tem que olhar também para o indivíduo. Então, é aí que eu atuo. Perfeito. Bom, eu sou a Yasmin Colombo, sou advogada, principalmente advogada trabalhista empresarial. A minha atuação é toda voltada para empresários, né? Desde a parte contratual, sou especialista em contratos pela Fundação Getúlio Vargas, pós-graduada em Direito e Processo do Trabalho pela Unitá. Tenho um escritório de advocacia no centro de Campinas, né? A gente atende nível Brasil. E a minha atuação agora, falando um pouco de NR1, que vai ser o nosso tema de hoje, né? É justamente a conformidade jurídica das empresas e auxiliando desde a parte preventiva até um contencioso, um processo. Então, muitas empresas ainda não entenderam, né, o que é a NR1, como isso vai ser fiscalizado dentro das empresas e, principal, qual é o impacto disso? Qual é o impacto de não estar adequado ou, acredito que pior, está adequado e não está adequado corretamente. Porque aí você acha que está tudo bem, mas não está. Então, vamos hoje entender o que são os riscos psicossociais dentro das empresas, para que todo mundo entenda quais são os tópicos, e também o que vai ser, de fato, avaliado nessas fiscalizações, né? Como eu me preparo sabendo o que vai ser avaliado. Perfeito. Começando então equalizando ali a informação, a NR1, para quem não entende, é uma norma regulamentadora, são 38 normas ao todo. A NR1, óbvio, é a primeira que vai dar base para as demais. E agora teve essa questão que já vem aí de 1 ano e meio, né, falando das atualizações e do mapeamento de riscos psicossociais, né? Daqui a pouco vou até passar a palavra para a Valéria para ela poder falar um pouquinho sobre isso. Mas trazendo para a parte jurídica, esse mapeamento ele tem que ser incluso em documentos que já são do dia a dia do empresário para analisar a saúde do colaborador, mas o que antes era apenas análise de saúde física, agora vai ser também um mapeamento dos riscos ali, que são muito subjetivos, né, mas da mente do colaborador em suas atividades. Valéria, você quer falar um pouquinho do que são os riscos psicossociais? Isso dá, assim, dúvidas gritantes. Exato. Vamos lá. Eu prefiro dar um exemplo. Entende assim, riscos psicossociais não é uma avaliação sobre a pessoa, sobre a personalidade do colaborador, sobre se a pessoa tem um emocional bom ou não, se tem transtornos, não é sobre isso. Riscos psicossociais é o quanto o ambiente e as relações com as pessoas dentro do ambiente do trabalho afetam o emocional e a psique, a saúde mental do colaborador. Em linhas gerais, de forma bem objetiva. A empresa, as tarefas que esse colaborador vai executar não podem piorar o estado emocional e psíquico que o colaborador já tenha e muito menos gerar novos problemas emocionais e psíquicos. Então, todo mundo tem as suas questões, não adianta. Todo mundo tem os seus
desequilíbrios, as suas questões, os seus traumas. Isso é normal, isso vai do CEO ao chão de fábrica, entende? Então, isso é do ser humano. O que não pode é a função que ele vai exercer piorar ou gerar novas questões, tanto psíquicas, mentais, quanto emocionais. Riscos psicossociais é isso, é olhar para tudo que pode piorar ou causar novas questões emocionais ou mentais. Tá. Quais são os tópicos que vão ser avaliados, né, dentro de uma fiscalização? São 13 fatores de riscos que o Ministério do Trabalho já trouxe na cartilha, né, que devem ser olhados. Então, a gente vai falar de clima organizacional, a questão das pessoas que estão trabalhando tanto presencial quanto home office, né? Como que tem sido o tratamento, se tem assédio, questões de burnout, turnover, tudo isso é analisado dentro de mapeamento dos riscos psicossociais, né? É lógico que quando a gente fala também desse mapeamento, o nosso grupo ele foi até mais além, porque a gente entende que tem muitas coisas a serem olhadas. Então, se uma empresa tem um número alto de processo trabalhista, já pode ser um indicador que a empresa tem ali risco psicossocial envolvido. A parte da mente do colaborador, porque o burnout, até me corrige, Valéria, por gentileza, ele é multifatorial, né? Então, a gente entende que não adianta a gente só olhar também, quando a gente fala do indivíduo, para o trabalho. O trabalho é uma das coisas que ele faz. Ele tem a vida acadêmica, a vida conjugal e outras N questões que podem sim respingar dentro do trabalho, mas que não são de responsabilidade do empregador. Então, tudo isso é muito bem analisado, né, para que seja mapeado de uma forma correta, de forma anônima também, que é um dos requisitos que o Ministério do Trabalho também exige, essa anonimidade, né, para que seja feita com efetividade e segurança. Muito bacana. E eu vejo que muitas empresas já buscaram se adequar, mas é necessário entender o passo a passo. E hoje, na visão de vocês, o que as empresas estão acabando deixando passar dentro de procurar estar adequada à regulamentação? Ao meu ver, eles estão muito querendo fazer coisas com, perdão até da expressão, tá? Mas para inglês ver, do que realmente a efetividade de um método. Então, não existe uma metodologia específica, mas tem que ter método para você fazer esse mapeamento. Inclusive, até em cartilha, a penúltima que foi solta, eles deram algumas diretrizes de como que seriam métodos matemáticos, né, utilizando bases matemáticas que poderiam ser utilizadas em qualquer ferramenta. Não tem obrigatoriedade de ferramenta, tá? O que eu tenho visto é que muitas empresas têm comprado ferramentas de RH, que não tem nada a ver com riscos psicossociais, né? Dinâmicas pré-prontas e outras, até aplicativos, que às vezes podem até ser persecutórios para o funcionário, né? Uma vez que monitora humor e outras questões fora de ambiente de trabalho, e que podem gerar mais passivos para as empresas do que realmente efetividade. Então, além de um monitoramento validado, né, um mapeamento, né, nem monitoramento, um mapeamento validado, isso também tem que ser de forma contínua. Você vai colocar assim na documentação uma vez no ano, mas você tem que ter um plano de ação para que você tenha esse funcionário bem na parte física, bioquímica e agora mental o ano inteiro. Para que ele seja produtivo, para que ele gere lucro para sua empresa, mas também que ele esteja bem. Né? Concordo. Deixou só perfeita colocação. Eu vou só agregar... saúde mental do colaborador não adoece do nada. Sim. Quando uma pessoa adoece emocional ou psiquicamente, fora as questões pessoais que ela tem e que todo mundo tem, né? Quando eu fui afastada por um mês, lá eu tinha 18 anos, eu prestava serviços para uma grande empresa, foi porque meu pai faleceu. A empresa não era responsável, mas impactou meu trabalho. Então, só para você ter uma ideia, eu fui afastada durante um mês, fiquei péssima, voltei também, continuei péssima, porque isso há 40 anos atrás não tinha como ter todo esse conhecimento que a gente tem hoje. Então, se você parar para pensar, a empresa não era responsável, mas eu gerei problemas na empresa. Um mês de afastamento gera custo.
além disso, eu cometi erros no meu trabalho de execução na informática, na época que eu trabalhava, porque eu não estava emocionalmente em condição. E na época não tinha psicólogo ou algum profissional que pudesse auxiliar. Então, isso a empresa precisa olhar. E um outro ponto, voltando na minha frase, a pessoa não vai adoecer, a saúde mental não adoece do nada. A saúde mental adoece como resposta à qualidade negativa, né, do ambiente no qual ela está trabalhando, né, como as relações estão nocivas ou não, e por um padrão repetitivo. Então, é isso que a gente tem que olhar. A gente tem que olhar para como o ambiente, em todos os sentidos, pode ou não prejudicar o indivíduo, ou piorar o estado emocional que ele já está. Então, esse cuidado aí, por isso, agregando ao que a doutora está falando, porque cuidado, né, empresários, decisores, com os aplicativos, porque a gente já viu alguns que realmente não abordam o que precisa ser abordado. Tem que tomar muito cuidado, porque pode gerar, chama passivo trabalhista? Passivo trabalhista. Pode gerar um passivo trabalhista. Então, cuidado, porque não é qualquer coisa. E não basta simplesmente, que nem a doutora falou, mostrar a documentação mais. Você tem que provar que, de fato, você está fazendo dentro das regras que o Ministério do Trabalho e Emprego exige e com continuidade. Então, não é mais, né, para inglês ver. Então, isso é muito importante. Eu conversando com um gestor, essa semana, ele usou um termo que eu achei muito interessante. A empresa dele, inclusive, eu até o parabenizei, ele colocou assim, a gente não quer folha feliz. Aí eu falei, oi? Ele falou, a gente não quer mais aqueles questionários que o colaborador diz que está lindo, foi ótimo, show e etc. Sendo que, na verdade, quando foi embora a empresa que estava como consultoria ali, ninguém sabia colocar nada na prática. Era aquela coisa superficial, sem uma aplicabilidade. Isso não vai dar certo, porque os riscos psicossociais não foram avaliados da forma correta e, mais que isso, vai dar problema mais cedo ou mais tarde. Esse é o ponto de atenção aí. E agora sim, eu entendi, fiz uma avaliação na minha empresa e entendi que existe um risco ali. Não em todos os departamentos, em alguns setores tem um risco. Como eu me adequo? O que eu faço? Eu vejo muitas pessoas muitas empresas buscando palestrantes, talvez uma consultoria com um psicólogo. Isso é suficiente? Só isso é suficiente? Quais ações, na prática, devem ser tomadas? Tanto por quem identificou, por quem quer prevenir, né? Porque o que a Valéria colocou é verdade. Todo mundo tem os seus problemas. Sim. Normal. Todo mundo tem as suas questões. E isso interfere. Não existe deixar o trabalho em casa, a casa, o trabalho, separar as coisas. Trabalho de casa não tem como. Somos uma pessoa só. Então, por diversas vezes vamos estar com problemas pessoais que vai acabar interferindo, como aconteceu, na rotina profissional. Então, pode ser que a empresa identifique que não é um problema proposto pela empresa, não é causado pela empresa aquele problema, mas a empresa vai ter que aprender a lidar com isso. Sim. Como ela vai lidar? Vamos lá. Primeira coisa respondendo sua pergunta por etapas, né? Pergunta bem grande. Então, assim, vamos ser muito sinceros, a gente está falando de trabalho, não de lazer. Então, obviamente, vai ter pressão. Pressão já é um risco psicossocial leve. Então, toda empresa está sujeita, por melhor que ela seja, nem que seja aquelas empresas que tenham tobogãs, mesa de sinuca, né? Não Sim. tem problema, mas você vai ter ali um risco psicossocial de uma forma leve, né? Então, vai ser leve, moderado ou grave, né? Não sei, tem que avaliar o contexto, mas vai ter algum risco psicossocial, porque a gente está falando de trabalho, a gente está falando de pressão, de trazer o pão de cada dia para sua mesa, então vai ter. Quando isso é apontado num
relatório e aí colocado num PGR, que é o gerenciamento desse risco, né, e o AEP, que é a avaliação ergonômica preliminar, que vai ser o documento mais importante quando a gente fala de risco psicossocial, e isso sobe no e-social, né, e o Ministério do Trabalho averigua, ele vai querer saber o que você está fazendo, né, para sanar esses riscos. Então, vou dar um exemplo no físico para a gente poder pegar na subjetividade do mental, tá? Muito simples. Estamos numa fábrica e a gente tem ali riscos à integridade física daquele colaborador, a gente dá o quê? EPI, né? E ali você tem uns recibos do EPI que tem que estar sempre atualizados, que está tendo troca, né? Porque é isso a continuidade. Aí depois você vai ter que demonstrar esses recibos de EPI, você tem que guardar essa documentação, né? É a mesma coisa para riscos psicossociais. Então, se é avaliado, exemplo, que estamos tendo um problema na gestão daquela empresa, então o que a gente pode trazer de soluções? Aí a gente cria um plano de ação para a gestão daquela empresa ser supervisionada, com palestras, treinamentos, né, de uma forma muito efetiva, passa a lista de presença, né, faz com que documente todas essas ações durante o ano, depois que você já fez essas entregas e que já teve esse resultado, para que você esteja munido também de, olha, Ministério do Trabalho, a gente tem sim, né, sempre vai ter alguma questão, mas a gente trabalha para que esse ambiente seja o melhor possível. Isso equipara-se ao recibo do EPI. Né? Então, por isso que eu estou fazendo essa colocação, porque o recibo do EPI é muito lógico e é muito palpável, né? E quando a gente fala desse assunto, tem uma subjetividade muito grande. Mas esse tipo de ação, ele já sana essas questões. Mas como? Através de palestras, treinamentos, consultas? Treinamentos, rodas de conversa, a gente consegue fazer. Só que quando a gente fala de treinamento, a gente está falando também de pessoas especializadas em assuntos. Então, por exemplo, eu não posso simplesmente colocar qualquer pessoa para falar de assédio. Né? A gente tem que trazer um embasamento jurídico muito grande para aquele gestor. Né, trazer uma competência técnica. Então, a gente tem também do nosso time, por exemplo, um consultor de gestão e liderança, que é o Erivan. Ele é professor, inclusive, na Anhanguera, de gestão e liderança. Se eu tiver um problema com a gestão e liderança, é o Erivan que tem que falar com essas pessoas. Né? Porque quando a gente fala de gestão de pessoas, realmente essas pessoas que estão nessa posição, eles vão ter que equilibrar os colaboradores nesses mix de sentimentos que você falou, que não tem como separar. Com certeza. E é o papel da gestão. Deixa eu complementar. Claro. Nosso grupo, nós somos em 4, né? Que é o programa Liderança Psicossocial. A doutora, não precisa nem dizer, né? É expert no direito do trabalho. Tem o Erivan, da gestão, estratégia e liderança. Nós temos uma engenheira civil, que cuida de produtividade e engajamento, que é Maria Fernanda, maravilhosa, poderosíssima, professora de pós-graduação também, maravilhosa, Sim. Né? Todos nós somos microempresários e eu que sou psicanalista e tenho essa vertente mais humana, vamos chamar assim, né? Menos técnica, comparados com engenharia, por exemplo, né? Então, assim, tudo isso que a doutora está falando, o que significa? Significa que, mediante o mapeamento, que é um questionário que nós 4 desenvolvemos, e esse questionário com base numa metodologia matemática, Sim. aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, Sim. nós criamos um questionário com base nas recomendações do Ministério. A partir daí, nós geramos gráficos, e esses gráficos que vai sinalizar quais são as áreas e quais são os 3 maiores riscos que os colaboradores estão sinalizando. E aí, esses relatórios, esses gráficos, vão fazer parte de um relatório entregue depois desse mapeamento através do questionário. A partir daí, a gente apresenta o relatório de forma completamente anônima, nenhum colaborador é identificado, e, consequentemente, a gente apresenta um plano de ação. E um plano de ação que vai ter um plano de continuidade. Sim. Porque depois de aplicando o plano de ação, a gente precisa avaliar de novo. Isso é contínuo. Avalia de novo,
ver se ainda continuam sendo os mesmos. Anual. Não está definido. Está definido pela lei? Não definitiva anual. Só que é interessante a gente fazer, por exemplo, como algo periódico. Só que o que a cartilha também especifica, tá? Não pode ser feito com os exames periódicos, né, que as clínicas de segurança e medicina fazem. Então, todo ano, o colaborador que já está na sua empresa vai lá na clínica, faz o exame físico, né? O exame periódico. Não pode ser junto. Não. Esse tipo de avaliação, né? Para ser já inclusa de tudo de uma vez. Não, tem que ser algo separado. Até porque eles entenderam também que é uma área multidisciplinar e que só as clínicas de segurança e medicina não vão dar conta de avaliar isso. E aí fica difícil também ser anônimo, né? Sim, exatamente. Não tem essa anonimidade. Como que vai fazer 100% anônimo? Não, que garantias o colaborador vai ter ali? Exatamente. De realmente expor a verdade. Perde eficácia. Não dá, perde a eficácia, a confiabilidade fica zero praticamente. Então, não deve ser feito na mesma, ou por algum profissional da mesma clínica que o colaborador faz o exame periódico, isso? A clínica pode ser a mesma na hora de subir essa documentação. Então, por exemplo, nós somos do time de liderança psicossocial, nós vamos fazer esse mapeamento e a gente consegue tranquilamente entregar após o mapeamento os relatórios para a clínica que já é responsável por esse trabalho de subir a documentação no e-social, né, com o RH, e aí a gente entrega, eles colocam se é leve, moderado ou grave, porque isso já é algo da clínica de segurança e medicina, e sobe para o e-social. Isso aí é uma parte deles. Mas por que é importante também separar o joio do trigo, como a Valéria está falando? Porque aí a gente consegue fazer de uma forma anônima, né, trazendo a credibilidade, porque nem nós ficamos com os dados dos colaboradores, a gente não sabe qual colaborador que respondeu aquele questionário, né, daquela forma, enfim. A gente não tem como pontuar isso. Isso é efetivo porque não gera perseguição. Então, esse funcionário ele tem ali a segurança de você conseguir expressar para conseguir melhoria no espaço laboral, que é esse o intuito. Sim, porque se não tem segurança emocional, não tem lugar de fala, não tem esse movimento, não tem saúde mental. Então, e esse questionário que a gente está falando não é um questionário que eu vou chamar a Dalila lá na salinha e vou dar, Dalila, responde para mim porque eu quero saber de forma anônima. Já deixou de ser anônimo, eu estou sabendo que é você que está respondendo na minha frente. Isso não é anônimo. Então, o questionário que a gente está falando é um Google Form, é um formulário que a gente criou com as perguntas que a gente trabalhou em cima, em cada área, e esse link vai para o colaborador preencher. Sim. Então, ele não vai preencher na nossa frente, ele não vai na salinha com o chefe responder uma pergunta. Por isso, não pode ser na clínica da segurança do trabalho ele indo lá responder. Exatamente. O que a gente pode fornecer toda essa documentação para a segurança do trabalho, para a clínica, né? Agora, lógico, se a clínica de segurança do trabalho ela não é impedida de fazer esse mapeamento, tá? Que a gente está falando. Só que não pode ser da mesma forma ou no mesmo movimento que faz os outros exames. Não é, vamos aproveitar que o colaborador está aqui para fazer os exames, já responde aqui para mim. Isso não pode. Porque deixou de ser anônimo. É essa sutileza aí. Sim, e que é extremamente importante quando a gente fala de passivo trabalhista. Tem que ter um cuidado técnico. Agora, eu gostaria de um outro ponto. As empresas estão, talvez, enxergando como um problema essa nova norma regulamentadora. Fato. Que eu acredito que não é. Nós vamos evitar diversos problemas com a norma. Que esse é o objetivo. Sim. Diminuir as questões de afastamento, né? Diminuir conflitos dentro das empresas, identificar talvez um setor que esteja tendo problema que antes poderia passar batido, né? Sim. Poderia não estar evidente aquele problema dentro da empresa. Então, o que nós podemos dizer, no caso, vocês podem dizer às empresas que estão enxergando isso como um problema para que elas vejam que vai, de fato, solucionar, que é uma norma que entra para, de fato, vir do lado do empregador, auxiliando e não trazendo nenhum problema. Vai melhorar muitas questões trabalhistas, inclusive. De processos trabalhistas, inclusive, né? Com certeza. O que vocês diriam para as empresas, doutora Yasmin,
Nossa psicanalista, Valéria Valoni. Vamos lá. Vamos já começar com um grande ponto, que eu acho que talvez seja o mais importante quando a gente fala de NR1 e essas atualizações, tá? Ano passado a gente teve 543 mil afastamentos por saúde mental. Nós já temos uma expectativa que a Previdência ela vai quebrar, né? A Previdência Social já tem essa expectativa, né? Isso por conta dos afastamentos físicos, né? Então, a gente já tem muitos afastamentos físicos, muita gente utilizando benefícios previdenciários, então já tem uma pressão previdenciária muito grande, as aposentadorias, sim. Com a questão dos afastamentos mentais, e isso, a gente está falando de um número extremamente expressivo, 500 mil afastamentos é muita coisa, essa expectativa de quebra de previdência diminui. Então, assim, o que antes eu tinha para 30 anos, já começa a diminuir para 20, para 15, né? Além do que, a gente também tem a questão do limbo previdenciário dentro das empresas, que hoje é um dos maiores problemas quando a gente vai falar de afastamento. O limbo previdenciário é terrível. Ou seja, eu tenho um colaborador, ele é afastado por uma questão psicossocial, né? E aí ele fica afastado por conta disso, um burnout que ele tenha ou alguma outra questão. Eu não posso mandá-lo embora. E aí, se tiver ligado ao trabalho, ele tem ainda estabilidade depois que ele volta, né? Mas enquanto ele está afastado, eu contrato outra pessoa que executa as funções. Posso ter turnover naquela vaga, né? Mas aí fica um custo naquela função. E aí o funcionário volta para a estabilidade se estiver ligado ao trabalho. Olha o custo que isso gera para a empresa. E você nunca sabe quando que ele vai voltar. Que se o perito não liberar, você não tem essa previsão. Como que você faz? Então, é um problema gigantesco que a norma, essa atualização da norma já consegue sanar, né? Eu consigo ir na raiz do problema. Além do que, tem diversos impactos positivos no clima organizacional. Eu tenho menos turnover, né? Eu tenho menos rotatividade, que hoje em dia é uma coisa que todas as áreas reclamam. Então, a gente acaba tendo outras soluções também, né, para um problema que é gigantesco, que é o limbo previdenciário. Vou pegar esse gancho, inclusive clima organizacional, isso foi perfeito a doutora ter falado, porque clima organizacional não é o que a empresa diz que tem, é o que é vivido no dia a dia. Não é a missão, visão e valores, né? Não, ali escrita na parede, enquadrada, né? Não, é o que realmente se é vivido, entende? Então, assim, só é vivido o clima organizacional com a interação de pessoas. E aí, se essa interação não for positiva, saudável, eu não estou dizendo brincar do dia feliz, não estou falando isso, não, tá? Lógico que tem problemas, lógico que tem atritos, lógico que as pessoas vão se desentender. São pessoas. A gente se desentende em casa, ou não é, né? Com filho, com marido, com pai, com mãe, né? Com cachorro, com periquito, com papagaio, não vai se desentender no trabalho, que são pessoas que você nem conhece às vezes direito. Então, lógico que vai ter. Só que se a empresa tem condições de dar suporte e orientar de forma realmente prática de como lida com pessoas, como é que são as relações humanas, e aí entra no que eu sou especialista, que é conexões humanas, você, consequentemente, vai ter maiores probabilidades do clima da empresa realmente ser bom. Perfeito não existe, mas bom, tendendo a melhorar. E isso é uma coisa que o nosso grupo preza muito, que é exatamente tudo que a gente leva para a empresa, tudo que a gente ensina, a gente não tem o pronto, a gente tem o personalizado. Sim. Né? A gente não tem o pronto, o nosso programa não é engessado. O nosso programa é o que você precisa, o que a sua empresa precisa. Onde está o relatório, o questionário, está apontando. Então, a gente vai criar ferramentas, eu vou criar, já tenho, né? Mas, lógico, a gente adapta, dinâmicas, vivências, treinamentos extremamente específicos, entende?
justamente para ser efetivo, para ser aplicável e não para ser a folha feliz, que nem o gestor disse. Não tem só um caráter motivacional, né? Não. Que nem a gente vê muita palestra nesse sentido. Tem realmente uma metodologia por trás. E tem uma preocupação real em causar mudanças. Isso é importante. Entende? Se não existe uma mudança, e agora eu falo como psicanalista, não existe mudança sem autoconsciência. Não, eu não estou falando autoconhecimento, estou falando autoconsciência, que é uma outra coisa. Não existe mudança comportamental se você não alinha os seus objetivos pessoais com o propósito da empresa. Senão você está no lugar errado. Você está querendo jaca de uma jabuticabeira, entende? Não dá. Então, tudo isso é trabalhado de uma forma focada, direcionada e buscando realmente essa autoconsciência. Porque senão não vai sair do lugar, vai rodar e chega no mesmo ponto. Então, o que a gente busca, o que o nosso programa busca é resultados. Mas resultados que não vai ser mágica. Por isso, aproveitando a questão dos custos, as pessoas estão preocupadas que é mais uma coisa, é mais um imposto, nem é imposto, mas é mais um risco de multa. Mas é mais investimento. Só que entenda, sim, você vai ter que enfiar a mão no bolso para pagar bons profissionais que façam esse processo acontecer, esse programa acontecer. No mínimo, quantos profissionais? Olha, depende do qual é a questão da empresa. Pelo menos um profissional para aplicar o mapeamento. Agora, como que vai dar continuidade ou não, aí vai depender do que a empresa quer. E agora, a título de informação, né, falando um pouquinho, até saindo um pouco da nossa metodologia, né, porque é importante também divulgar a informação do Ministério do Trabalho. Sim. O Ministério do Trabalho, ele não traz nenhuma exigência de um profissional específico, tá? Não. Também é muito importante isso. Mas quando lá atrás eu fui pensar e estudar sobre atuar na questão da NR1, eu achei muito, entre várias e várias aspas, pobre a minha atuação como advogada só. Por quê? Eu, Yasmin, não entendo nada de mente humana e quanto mais eu entendo, menos eu quero entender, tá, Valéria? Então, assim, eu achei muito pobre. Assim, eu sei muito sobre lei trabalhista? Sei. Atuo para reclamada todo santo dia eu atendo empresa. Mas é isso, né? É cru. A legislação é fria. E é isso. Como que eu conseguiria lidar com as outras milhares de questões que a norma traz? Então, eu entendi que é algo multidisciplinar, né? Então, eu tenho que ter uma psicanalista para falar da mente humana e risco psicossocial. Eu tenho que ter um olhar voltado para a gestão. Eu tenho que ter alguém que faça uma ferramenta, não que o Ministério do Trabalho exija uma ferramenta, mas preciso ter uma metodologia, se eu estou falando disso. Preciso ter alguém que saiba sobre essa metodologia e que faça de uma forma coerente, que faça de uma forma que não dê passivo trabalhista para a empresa, e sim que auxilie. Então, eu e a Valéria, a gente se uniu ali com também outros grandes profissionais, entendendo a multidisciplinaridade, né? E agora, o Ministério do Trabalho, ele vai chegar, de fato, já multando. Olha, eu dei o tempo aí, eu acredito que já tem 1 ano e meio, né? Que saiu. Dei o tempo de 1 ano e meio, agora não está regulamentado, não está adequada a norma, é multa. Ou ele vai dar uma notificação, depois ele vem com uma multa. Como vai ser, de fato, efetivo a partir do próximo dia 26 de maio? Vamos lá. Eu vou pela teoria das pessoas que têm esperança e vou pela teoria crua, né? Assim, pelas pessoas que têm esperança, o Ministério do Trabalho nunca chega já multando, tá? Pode ser que até que às vezes ele faça isso, mas é bem raro. Geralmente ele dá uma notificação, um termo de ajuste de conduta, que é o TAC, né? Para poder ali se regularizar antes de uma multa em si, ainda mais sendo algo tão quente, né? Um assunto tão quente que as pessoas estão comprando soluções, às vezes, inverídicas. Mas, ao meu ver, e ao ver também de outros profissionais da área, já era para todo mundo estar adequado. A fiscalização começa agora. Mas a gente já tem essa norma vigente já há um tempo. Então, não é errado se o Ministério do Trabalho chegar multando, né? Então, assim, lógico,
vai ter ali a notificação. E quando a gente fala de notificação, tá? É 15, 30 dias que você tem que se adequar. Então, assim, será que vale a pena fazer correndo? Eu tenho que esperar uma notificação para ir, né, para fazer esse movimento, sendo que eu já tenho uma norma que me obriga? Não, né? Então é muito mais fácil eu já estar com tudo pronto quanto antes, para que eu possa fazer essa adequação de uma forma coerente e consiga ali evitar essa multa e esse transtorno todo que gera. E já foi estipulado o valor de multa? Já sabe qual o valor dessa multa? Por ser multa administrativa, você nunca tem uma base, né? Então, às vezes pode ser que eles façam a multa por colaborador ou é muito difícil você ter um embasamento. Não tem critérios específicos, não. Então, não tem. Isso é importante, porque dependendo do tamanho do empresário, entendendo-se que é uma informação até muito importante. A partir de um colaborador, você precisa estar adequado à norma. É isso. Então, se tem um colaborador não está adequado, dependendo do valor da multa que o Ministério do Trabalho aplicar, você pode quebrar a sua empresa. Opa! Ainda mais se... Aqui a gente está falando só de parte administrativa, né? Soma isso com o processo trabalhista, ferrou. É um passivo trabalhista gigantesco. Para você depois se recuperar, é terrível. Terrível. Penhora carro, penhora bens pessoais. No processo trabalhista, leva tudo. Então, assim, não é nada simples. Quando a gente fala realmente que é muito menos custoso ver essa questão da prevenção, porque de fato é muito menos custoso. Eu já vi juiz penhorar relógio em audiência. Bom, olha, então, deixa eu com as mentes humanas, é complicado. Eu não duvido. Não, fica a pergunta para o empresário: quanto vale a sua empresa? Exatamente. Vale a pena correr o risco? Vale a pena, de fato, o investimento? Eu vou investir algum tanto que vale a pena, que é necessário, ou eu corro risco? E aí fica a questão. Porque o quanto vale tudo que você, às vezes, demorou anos para construir. E talvez, às vezes, não tenha condições de se levantar ou demore muitos mais anos, que dependendo do empresário da idade não tem mais, para reconstruir algo de uma vida. Sim. Então, o empresário precisa... Dá tempo ainda de se adequar? Começa dia 26, hoje nós estamos dia 22. 4 dias para começarem as fiscalizações. Dá tempo de se adequar? Sim, dá tempo de se adequar, tá? Dá tempo de se adequar. Primeiro passo. Primeiro passo é entrar em contato com liderança psicossocial para poder fazer o mapeamento dos riscos psicossociais dentro da sua empresa. Até porque a gente entende o seguinte, você vai ter que fazer isso de uma forma contínua, né? Então, independe da data, né? A data a gente sabe que vai trazer o risco ali da multa. Então, a pessoa tem que fazer esse movimento quanto antes, se ainda não fez, né? E aí, sim, a nossa metodologia, como a gente faz, né? Agora, trazendo muito para isso que é importante. Distribuímos, como a Valéria falou, né? O link do Forms, que é através de onde a gente disponibiliza o questionário. Mas esse questionário, ele tem todo um método matemático, tanto que a gente não pode tirar de ordem nenhuma pergunta, porque ele tem uma automatização matemática nele, né? Então, assim, são 45 perguntas de várias áreas diferentes dentro da empresa que o funcionário vai avaliar na percepção dele. São perguntas de muita facilidade, muita acessibilidade também. A gente teve muito esse cuidado. E aí, o colaborador, ele faz tranquilamente, não pede e-mail, realmente é de forma anônima, você não vai ter que logar nada, né? Então, fica muito... O IP não é registrado. Não é registrado. Muito de forma anônima mesmo. Temos esses relatórios, então a gente até estava hoje conversando, inclusive, com quem trabalha nessa parte da automatização para nós. A gente geralmente disponibiliza ali uns 5 dias para que todo mundo da empresa possa responder com tranquilidade. Tendo acesso a isso, a gente já consegue fazer os relatórios, mostrar para a empresa, né? Olha, a sua empresa tem problema, vou dar o exemplo da gestão de novo, tá? Na gestão e no RH. Vamos criar um plano de ação para isso? Vamos. E aí, com esse relatório que eu já estou mostrando para ele já consegue colocar no AEP e no PGR, tá? De suma importância isso. Vou até olhar aqui para a câmera. AEP e PGR tem que colocar. Avaliação ergonômica preliminar, principalmente, tá? Colocando isso, a gente também já traz o plano de ação para dar continuidade, porque como a gente falou, a cartilha exige isso, a continuidade desse programa, né, que seja feito de uma forma contínua, não só uma vez por ano, como faz ali algumas empresas na parte física,
né? Então, assim, tem que ter essa continuidade. E então é isso. Primeiro é o contato, realmente, o mapeamento de forma anônima com as ferramentas validadas pelo Ministério do Trabalho. Agora, uma dúvida que eu acredito que pode ser a dúvida de outras empresas e empresários. Eu contratei uma equipe e eu tenho esse formulário e eu já me adequei às normas. A primeira etapa desse primeiro ano ou semestre foi... E eu tenho ali o formulário no meu computador, eu como gestora, eu como empresária. Eu posso eu mesma, no próximo ano seguinte, reaplicar o questionário e só chamar profissionais para que, talvez uma palestra, talvez uma psicóloga, uma psicanalista para fazer consultas. O empresário pode ele mesmo reaplicar o teste? No nosso caso, a gente não fornece o questionário, justamente porque existe a resposta no questionário, existe um programa que foi desenvolvido por um profissional de TI do nosso grupo, que converte em gráficos. Então, a gente não permite isso por uma questão de segurança, de inclusive anonimidade. Porque se a gente fornece o questionário, nada impede, o Google Form, vamos chamar assim, nada impede que se acrescente lá a opção de coleta de e-mail. E aí perdeu completamente o anonimato. Sim. Então, o que a gente faz? O que a gente pode é ser contratado só para aplicar o mapeamento. Aí a gente disponibiliza o link, fecha aquele link, roda o nosso programa que gera os gráficos e entrega um relatório. Aí a empresa pode, sem o menor problema, contratar outros profissionais que não nós, se for o caso, se preferir, né? Ou já tem profissionais dentro da empresa para trabalhar aqueles riscos que foram sinalizados pela nossa ferramenta. Sim. Pode. A nossa preocupação de não fornecer é exatamente por causa deste cuidado. Como que o colaborador vai se sentir seguro? Em termos de seguro emocionalmente e psiquicamente, para responder à realidade. Que garantia ele tem que realmente está anônimo e que nada foi mudado ali no trato da informação? Sim. Até perfeito a sua colocação. Até teve algumas empresas, né? É importante a gente pontuar isso, porque tinham algumas empresas que estavam sendo contratadas para fazer o mapeamento dentro do ambiente laboral de outras empresas, né? Então, empresas que prestavam esse serviço de mapeamento e que elas ficavam com alguns dados dos colaboradores, né? Verdade. Mas aí eu lhe pergunto, como que você vai garantir que o carinha daqui, o empregador, não foi lá e comprou depois a informação? E eu faço esse raciocínio porque é um raciocínio que o juiz pode fazer, né? Então, tem toda uma questão muito séria e é por isso que nós não ficamos também com nenhum dado e a gente frisa isso. A gente quer algo efetivo e, de verdade, é muito impactante você fazer vários gráficos e relatórios e trazer para o empresário e falar assim, olha como está a sua empresa. Traz à luz problema que talvez ele nem imaginava que existisse. Sem dúvida. É extremamente impactante. Do que ele mandar, às vezes, o link e falar assim, olha como a equipe tá. A equipe tá querendo responder assim porque para eles tudo é problema. Mas quando são profissionais de fora que trazem isso de uma forma muito, literalmente gráfica, né, Valéria? Gráfica. Literalmente gráfica e desenhada. Visual, né? Visual. É muito impactante, realmente. Falar, nossa, a gente não fazia muito claro, ideia. Né? Fica muito claro. Não. Fica muito claro. E a pessoa não faz ideia, às vezes, dos problemas. E é importante essa questão mesmo, ser claro. Ser claro, clareza. Porque, às vezes, o empregador, ele quer saber, mas ele, através dos meios que ele está acostumado a aplicar, ele não consegue saber. Não. Por medo do que nós falamos aqui, perseguição no trabalho, por medo de, preciso desse emprego, não posso ser sincero, então não vou falar nada. Claro.
né? É a Folha Feliz. É a Folha Feliz, gostou, né? Gostei. Folha Feliz, eu amei Folha Feliz. Folha Feliz. Então, tendo alguém que faça esse trabalho e que o seu colaborador possa, de fato, falar assim, não, eu posso ser sincero aqui, porque eu sendo sincero vai trazer um retorno positivo, traz a luz para o empregador. Olha quantos pontos positivos tem de se adequar à norma. Eu acredito que só tenha pontos positivos se adequar à norma. Traz à luz problemas que, na verdade, talvez não conseguia ser exposto. Então, por isso existem profissionais se capacitando. Isso é um ponto muito importante que a doutora colocou aqui e vale reforçar. Contrate um profissional que foi capacitado para isso. Não sou advogado trabalhista e vou atuar na área da NR1. Não, a doutora se especializou na normativa para poder atuar de acordo com o que o Ministério do Trabalho de fato pede. Sim. Valéria Valone, como psicanalista, se especializou na área para poder ter essa atuação. E acredito que os outros dois também se especializaram na área. Eu queria já aproveitar e puxar o gancho, falando do grupo de vocês. Eu sei que vai ter aí um conteúdo muito bacana, vindo por aí, um evento sensacional. Todo mundo só fala disso, né? Com certeza, com certeza. Já aproveitando então o gancho, na verdade, assim, a gente vai ter um workshop, né? Porque a gente sabe que são coisas que têm dúvidas, né? Que geram dúvidas. E agora, com a fiscalização, a gente está sentindo esse movimento mais latente, né, Valéria? Esse movimento está muito mais latente. Então, a gente desenvolveu um workshop onde não só nós 4 vamos falar, né? Então, nós 4 que eu digo, eu, advogada, Valéria, psicanalista, Erivante, consultoria e liderança, e a Maria Fernanda, engenheira com métrica de produtividade, né? E escopo de trabalho, mas também a gente vai ter a Juntos Consultoria falando de saúde ocupacional e medicina do trabalho. Então, esses termos AEP e PGR vão ficar desenhados para quem for no workshop, né? E como trazer isso para a empresa. Porque muitas clínicas de segurança não sabem também colocar, né? Então, vai ter esse viés. E vai ter a Elizabeth, da Dazac Soluções, que vai falar da parte do RH. Porque o RH é uma peça fundamental quando a gente fala de NR1. Né? Então, porque também eles sobem esses relatórios para o social, né? Então também tem que estar atentos a esse movimento. E lidam com pessoas, lidam com o ser humano. Então, se você é empresário, se você é profissional de RH, se você é profissional de liderança, ou se você é um trabalhador, e você precisa saber quanto o trabalhador os seus direitos quanto à nova normativa, né? Porque passa a ser um direito do trabalhador, é importante dizer, não só um dever do empresário, é um direito do trabalhador. Então, compareçam a esse workshop, que sem dúvidas no nosso network já é um sucesso. Todos os nossos empresários do network da SIC só falam nisso, então compareçam. A Valéria, que tem algo a complementar, pode ficar à vontade. Dia 13/6, 13 de junho, é um sábado, pela manhã, vai ser de manhã, presencial, na Marcas e Patentes. Da Village. Da Village Marcas e Patentes, perto do Taquaral. Vai ser bem de frente com a Lagoa. Então, assim, aí depois você ainda consegue sair de lá para assistir o telão, que vai ter o Jogo do Brasil, às 7 da noite. Então, você já sai de lá motivado. Às 8 da manhã, ao meio-dia. E aí, deixa eu falar um outro ponto que me veio em mente, que eu acho muito importante. Eu gosto sempre de comparar, de trazer exemplos que sejam visuais e práticos. Lembra quando podia fumar dentro do avião? Lembra quando não precisava usar capacete na moto? Isso era uma verdade, certo? E que todo mundo aceitava. E que estava tranquilo, tudo bem. De repente, mudou a lei, certo? Mudou a lei. Quando mudou a lei, todo mundo reclamou. Por causa do vento no rosto. Meu marido tem moto, então eu falo por isso. E o vento no rosto? Vai perder a experiência. Ou do tipo, mas vai ficar sem fumar, sei lá quanto tempo. Dentro do ou um bar, um restaurante, tem que ir lá fora. Né? Eu agradeci que não pode mais. Mas assim, tinha-se um hábito. Depois veio uma lei. E por medo da multa, mesmo reclamando, a gente se adequou à lei.
Hoje não faz mais sentido você andar de moto sem capacete. Por quê? Foi uma lei? Foi. Você teve que investir em comprar capacete, por exemplo? Usar cinto de segurança, né? Você não teve que investir? Teve. Mas o benefício a médio e longo prazo foi a queda das estatísticas de morte em acidente de moto, por exemplo, por falta de uma proteção na cabeça. Então, existe sim um investimento? Sim, mas a médio e longo prazo, os benefícios de você se adequar a uma lei que visa preservar a vida não tem preço. Com a NR1 é a mesma coisa. Sim. A gente está falando de pessoas, a gente está falando de gente. E de vidas, né? E mais do que isso, pegando outro gancho que me veio aqui na mente, existem muitos aplicativos, muitas ferramentas que colocam uma trilha de vídeos em aplicativos mesmo. E isso está sendo vendido como metodologia e etc. Eu não vi, eu não posso falar se funciona ou se não funciona, porque eu não vi. A gente preferiu não ir por esse caminho. A gente preferiu fazer presencial, olho no olho, gente com gente. Porque a gente está falando de emocional. A gente está falando do que a pessoa sente, pensa. E isso é gente, isso é ser humano. Isso, dá mais trabalho? Dá. Né? Dá. Mas é mais assertivo. Com certeza. É mais assertivo e a aplicabilidade a gente ensina, a gente faz a mudança acontecer para que realmente a produtividade aumente. Só um dado estatístico, a OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, fez estudos e ela diz que a saúde mental gerou uma baixa de 20% na produtividade das empresas mundialmente. Olha aí, afetando o lucro, né? A gente fala tanto de lucro que o empresário corre atrás disso, e um dos lemas do nosso grupo é isso, né? Sim. Cuidar de pessoas é o novo faturamento. Então, olhar para quem trabalha, para sua empresa, vai te gerar benefícios, inclusive financeiros. E daqui a pouco isso vai ser um critério para o empregado que escolher aquela vaga. Exato. Porque hoje a régua tá alta. Tá alta. Hoje o empregador entendeu que ele tem valor e que ele pode escolher a vaga que ele quer. Sim. Então, daqui a pouco vai ser um fator para os empregados escolherem se querem ou não estar naquela empresa. Então, hoje nós aprendemos que é um benefício. Sim. É uma regra, é uma lei, não tem para onde correr. Sim. Então, é melhor olhar o copo meio cheio. É um benefício. Sim. Tanto para o empregado quanto para o empregador. Com certeza. Eu acredito que vai tirar muitas dúvidas dos empresários. Muito obrigada pela generosidade de compartilhar o conhecimento que vocês estudaram tanto para adquirir e compartilhar conosco, ser generosos ao compartilhar. Principalmente, nós aprendemos como evitar os riscos. Eu vou precisar me adequar, assim eu evito uma série de coisas, inclusive processos. Sim. E também eu trago para minha empresa uma cultura diferente, uma cultura de cuidado, uma cultura de valorização, porque o empregado que se sente cuidado, ele se sente valorizado, automaticamente eu acredito que aumenta a produtividade, porque ele quer estar ali. Ele não faz só pela remuneração, ele quer estar ali. Então, eu gostaria muito de agradecer vocês, porque tá chegando ao fim. A mais um episódio que, mais uma vez, a Valéria, fantástica como é. Obrigada. Sempre. Obrigada. A doutora com todo esse conhecimento, com toda essa técnica, Obrigada. com tudo que ela trouxe pra gente, pros empresários, trouxe à luz. Agora fica a critério das empresas. Com certeza. O preço que ela quer pagar. Claro. Por isso. Então, para quem quiser conhecer mais sobre o trabalho delas e da equipe de liderança psicossocial, elas vão falar agora. Vai estar na descrição aqui do vídeo, Sim. mas elas vão falar agora também quais são as suas redes sociais, como encontrá-las, como procurá-las, contratá-las é importante também, né? Fiquem à vontade. Pode comer. Bom, o mais fácil é me procurar no LinkedIn, Valéria Avalone, com 2 L's e E no final, Pinheiro, e
no Instagram, valéria.avalone, com 2 L's e no final, @núcleo vidas, porque aí é o meu espaço terapêutico. Que vale a pena também conhecer o espaço Maravilhoso. terapêutico. Tem um conteúdo fantástico, tem diversas frentes dentro do espaço. Tem uma outra equipe de trabalho lá muito boa. Muito bem. Muito bacana. O meu é o @YCB Assessoria Jurídica, que é o Instagram do escritório, né? E também tem o meu LinkedIn, Yasmin Colombo, você encontra lá. O @Colombo Direito é o meu Instagram, onde eu posto toda a rotina também de trabalho, né? E aí, gostaria também já de reiterar do nosso workshop, então, no dia 13 de junho, das 8 ao meio-dia, na Village Marcas e Patentes, no Taquaral, aqui em Campinas, onde as inscrições serão no Simples e eu aguardo vocês lá. E para você que ficou até o fim aqui conosco, meu muito obrigado. Espero que esse conteúdo venha agregar para você, para sua empresa, tanto como empregador, tanto como empresário. E espero que logo teremos novos conteúdos com muito mais aprendizados. Até logo. Muito obrigada.